Hoje eu vou falar de 8 ferramentas que um programador usa no seu dia a dia. Então fica aí para conferir. Oi pessoal, Jason aqui e hoje eu vou falar para vocês então de várias ferramentas que não necessariamente você vai usar no seu dia a dia de trabalho, mas que são muito comuns ou até em alguns casos obrigatórias de ser usados com a sua jornada de programador. Essas aqui que eu vou citar são, por exemplo, as que eu utilizei no meu último trabalho. Teve algumas outras, mas aqui são as principais. Número 1, IDE ou Integrated Development Environment. Bom, eu diria que essa é a ferramenta mais comum, já que é a ferramenta que a gente utiliza para realmente escrever nosso código-fonte. Essa não é uma ferramenta obrigatória, mas é muito importante ser usada porque ela facilita bastante o trabalho do programador, então não vejo porquê de não ser utilizado. Existem versões pagas e gratuitas de várias ferramentas no mercado e também pode ser usado ferramentas para uma linguagem específica ou algumas que se enquadram para qualquer linguagem através da instalação de algum plugin, por exemplo. E essas ferramentas elas ajudam o trabalho do programador porque, além de muitas vezes identificar alguns erros no código-fonte de uma forma bem fácil e rápida, normalmente também essas ferramentas possuem alguns recursos de integração com outras ferramentas como, por exemplo, o GitHub, que também nos ajudam a facilitar o trabalho. Também algumas dessas ferramentas elas fazem uma análise do código-fonte e te dão uma sugestão de uma melhoria para o código que faz muito sentido em alguns casos, tá? Então vale a pena dar uma investigada para ver qual que você vai utilizar no seu projeto, porque elas fazem bastante diferença. Número 2, Git. O Git, representado principalmente pelo GitHub e GitLab, é uma ferramenta que a gente utiliza principalmente para armazenar nosso código-fonte e colocar ele num repositório em comum com os outros programadores da equipe. Essa ferramenta ela se tornou muito comum no mercado pela facilidade no seu uso e pela flexibilidade de algumas funcionalidades que ela tem. Além de armazenar o nosso código-fonte e distribuir para os outros desenvolvedores da equipe, a gente pode utilizar ela para fazer merge ou controle de versões. Se você não sabe o que é merge, explicando bem rapidamente, seria um programador fez uma alteração em um código-fonte e o outro programador fez uma alteração no mesmo código-fonte. O merge ele possibilita ver o que cada programador fez de diferente e juntar essas implementações para que fique de forma correta no código. Às vezes precisa ter interferência do programador para dizer não, é essa versão aqui que é correta, ou essa parte da versão que é correta. E essa ferramenta ajuda nessa identificação desses pontos. Outra funcionalidade bem importante dessa ferramenta é que hoje em dia muitas empresas utilizam os processos de Continuous Integration e Continuous Delivery. E essa ferramenta ela dá suporte a isso. Eu não vou explicar aqui o que é Continuous Integration e Continuous Delivery, mas resumindo bem, de uma forma bem simplificada, seria processos na instalação do software nos ambientes de desenvolvimento e produção e homologação. Número 3, Jira. O Jira é uma ferramenta bem interessante para a organização da equipe e ela possibilita a documentação de, por exemplo, histórias, tarefas ou bugs, também mantendo um histórico ali para a equipe poder buscar depois e identificar tudo que foi feito. Porém, é claro que ela só vai ser útil se for bem documentada, senão não vai servir para nada. Então é bem importante que a equipe dê a devida atenção para essa ferramenta. Uma outra funcionalidade interessante dela é que a gente pode criar, por exemplo, fluxos de desenvolvimento. Então nós vamos ter colunas que a gente pode identificar cada coluna como sendo uma fase do processo de desenvolvimento. Então posso, por exemplo, ter tarefas que estão numa coluna de to-do, ou então numa coluna de done, ou então numa coluna que está em desenvolvimento. Enfim, a gente pode customizar da forma que ficar melhor para cada equipe. E para também fazer a organização das tarefas, também fica a cargo da equipe. A gente pode quebrar em diversas tarefas com o tamanho que for mais adequado para cada equipe. Então realmente é uma ferramenta que ela é bem adaptável para cada escopo de projeto específico de cada um. Número 4, Docker. Bom, o Docker ele pode ser uma ferramenta um pouco mais difícil de se explicar aqui, então falando de uma forma bem resumida mesmo, ele pode simular ambientes de desenvolvimento ou a instalação de um software dentro do seu computador, por exemplo. E para que essa ferramenta serve, né? Como é que ela é útil? Bom, eu vou dar um exemplo então de uma situação em que a gente tenha um banco de dados
e no ambiente de desenvolvimento, então ele é partilhado entre programadores que vão estar utilizando aquele ambiente. E eu quero, como programador, fazer um teste em que eu vou, por exemplo, deletar um registro de uma conta naquela base de dados, né? Numa tabela de contas, por exemplo. Se eu fizer esse teste nesse ambiente, eu vou deletar essa conta para todas as pessoas que estiverem usando esse ambiente. E pode ser que esse não seja uma situação que eu queira fazer, porque pode atrapalhar o teste de outras pessoas. Com essa ferramenta do Docker, eu posso criar uma base de dados local, ou um ambiente, digamos assim, local, em que eu tenho aquela mesma posição da base de dados e eu posso fazer meus testes só na minha máquina, usando o Docker. Então, dessa forma, eu não deleto para ninguém essas informações. E aí também eu posso voltar depois a imagem desse Docker para a posição inicial. Então eu vou lá, faço meu teste, deleto aquele registro e depois eu volto a imagem para aquela posição em que aquele registro não estava deletado. Eu posso alterar alguma coisa lá no meu programa, por exemplo, que estava errado, faço de novo o teste, agora deu certo, legal, então posso seguir para frente e ninguém foi atrapalhado e foi uma coisa bem fácil de se fazer, digamos assim, depois que esse ambiente está todo setado. É claro que para configurar essa ferramenta, para saber usar, é um pouquinho mais complexo, mas é uma ferramenta muito útil de ser utilizada no nosso dia a dia. Número 5, Miro. O Miro é uma ferramenta online que ela serve de suporte para a equipe para fazer diversas atividades. Então ela pode ser usada de diferentes maneiras. Na minha última empresa, o que a gente utilizava essa ferramenta era principalmente para ela servir como suporte nas atividades de retrospectiva da equipe. Explicando aqui rapidamente o que é a retrospectiva, é uma das reuniões que fazem parte do processo de desenvolvimento ágil. Então, a equipe ela toda se reúne e ela vai discutir, vai debater um tópico específico de toda aquela fase de desenvolvimento, né, que a gente teve, que a gente chama de sprint. Então, o que é muito comum de ser feito nessa reunião é a gente ter, por exemplo, uma pessoa que vai conduzir ela, ou normalmente vai ser um Scrum Master, em que ele vai passar uma dinâmica em que a equipe ela vai debater. E uma das dinâmicas que é comum é a gente identificar pontos positivos e negativos naquela sprint. Com essa ferramenta do Miro, a gente pode, por exemplo, criar cards em que cada pessoa vai lá e vai colocar o seu ponto positivo, o seu ponto negativo, e depois a gente faz um agregado daquilo tudo e discute aquele processo. Então essa ferramenta ela facilita essa interação da equipe como realmente um suporte para isso. E ela tem uma infinidade de outras possibilidades, que provavelmente muitas delas eu nem sei aqui, mas ela vale a pena de ser explorada e ela pode ser bem útil, bem fácil de ser utilizada também em outros tipos de reuniões. Número 6, Confluence. Bom, o Confluence ele é uma ferramenta online que serve principalmente para documentação, seja de sistemas, de processos, de fluxos de negócio ou até de algumas anotações pessoais do trabalho. Ou seja, qualquer coisa que nós queremos guardar para depois ser reutilizada. Essa ferramenta, assim como eu tinha citado no Gira, ela só vai ser útil se nós documentarmos bem, se nós lembrarmos de sempre que, por exemplo, fui lá e documentei um sistema ou um fluxo dentro daquele sistema, eu documentei ele bem já numa primeira versão e principalmente depois, quando tiver novas alterações, eu mantive aquelas alterações atualizadas desses fluxos. Porque é muito comum a gente fazer um fluxo todo, perder entre aspas, né? Um tempo maior desenvolvendo aquilo e depois com o tempo ou ninguém vai lá para olhar se aquele fluxo ainda está atualizado ou as pessoas simplesmente vão e deixam aquele fluxo para trás, porque já sabem que aquilo ali que está escrito, que está documentado já não vale mais, já foi tudo alterado, ninguém se preocupou em atualizar aquilo e aquele fluxo, aquele trabalho se perdeu. Então, o que é comum até de se fazer é que, se a gente sabe que vai ser um fluxo importante que está documentado, já criar uma tarefa ou algum lembrete para que a equipe lembre de atualizar aquilo, né, durante a demanda ou depois da demanda ter sido feita no sistema. Número 7. Ferramentas de comunicação da equipe. Como é muito comum trabalharmos em time e hoje em dia existem muitos times que eles trabalham de forma remota,
é bem importante que a gente tenha ferramentas de comunicação rápida entre a equipe. Algumas dessas ferramentas que elas se tornaram bem comuns e de fácil utilização são o Slack, o Zoom ou o Microsoft Teams. Cada uma tem as suas características e seus propósitos. A gente sabe que o Zoom ele é muito utilizado para reuniões, que ele tem essa facilidade de ter muitas pessoas em uma reunião com a câmera partilhada. E que o Teams e o Slack eles são mais para uma comunicação via mensagens. Cabe a cada empresa ou cada equipe escolher quais são as ferramentas mais adequadas para cada situação. O que eu posso dizer é que eu já usei cada uma delas e cada uma tem os seus pontos positivos e negativos. Mas eu diria que, uma opinião bem pessoal, o Slack, que foi a última ferramenta que eu usei na empresa que eu estava, para mim foi a melhor que atendeu esses objetivos todos em comum, assim. Porque além de ser uma ferramenta de fácil utilização, ela era bem rápida e ela tem muitos recursos. Então eu acho que se você não conhece Slack, vale a pena dar uma olhada. Número 8, Postman. O Postman é uma ferramenta que ela é bastante usada para testar APIs, que ela é gratuita e que é muito fácil de usar. Com essa ferramenta a gente pode criar coleções que a gente vai realizar as chamadas para os nossos serviços. E lá a gente pode passar todos os parâmetros, os headers que a gente vai ter que utilizar em uma chamada específica. Além disso, a gente pode criar mocks para os nossos testes e também tem outros recursos que podem ser bem úteis. Então, se você não conhece o Postman e quer conhecer pelo menos um pouquinho sobre ele, teve um outro vídeo aqui que eu criei, que é falando de APIs, em que eu mostro um pouco do Postman na prática. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouquinho das ferramentas que um programador pode usar. É claro que pode ter muitas outras mais dessas que eu falei, mas aqui tem um resumo legal já para você conhecer algumas delas. Então, até o nosso próximo vídeo, deixa o like e se inscreva. Valeu!